sair alguma coisa assim. Olá família, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel e nós estamos nesta tarde de hoje trazendo aqui uma palavra para o nosso coração. E antes de começar, eu quero desejar aqui que haja alegria no seu coração, que haja paz, que haja consolo, que haja cura, que haja libertação na sua vida, que você seja tocado por essa palavra, em nome de Jesus. Bom, eu quero aproveitar esse momento e ler um texto aqui com vocês. Está registrado no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos, capítulo 7, versículo 55. Quem que era essa pessoa? Bom, a história de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, aqui o texto que a gente leu, está se tratando do personagem Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, porque a igreja foi instituída, está ali em Atos capítulo 2, e a partir de então, o primeiro mártir que nós podemos dizer da igreja de Cristo é Estevão. Teve outros personagens da Bíblia que também tiveram mortes cruéis, tiveram provando a sua fé em Deus, provando aquilo que eles acreditavam, que morreram também, mas não existia igreja. Nós vemos na Bíblia, no primeiro livro, Gênesis, a história de Abel, que Abel também veio perder a sua vida, provando ali a sua fé em Deus. Vocês conhecem a história. Mas naquela época não tinha igreja. Então a igreja foi instituída a partir de Atos capítulo 2. Então nós podemos dizer que Estevão foi o primeiro mártir da igreja de Cristo instituída aqui na terra. Após a tradução do Pentateuco, dos 5 rolos, para a língua grega, instituiu-se então a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia no grego. Agora, os romanos têm acesso às leis de Moisés na sua língua, e eles não aceitavam que o Sinédrio pudesse aplicar a pena de morte. Quando a gente chega em Deuteronômios, onde nós podemos ver as leis de Moisés, a gente enxerga ali que eles aplicavam a pena de morte. Deuteronômios capítulo 13, versículo 5 diz assim: e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Então ali a gente vê que o Sinédrio aplicava a pena de morte, porque a ideia deles é que quando alguém cometesse esse tipo de pecado, um pecado grave, de rebeldia contra Deus, era passivo de morte, porque assim tirava o mal de Israel. Agora, o Império Romano, de posse da Septuaginta, não aceita que o Sinédrio aplique pena. Então, criou-se agora uma jurisprudência no Sinédrio, que dizia: se trouxessem até o Sinédrio testemunhas que confirmassem que o réu ali apresentado fora avisado antes de cometer o crime, que se ele cometesse, seria punido com pena de morte. Então, se chegasse uma testemunha dizendo isso, que eu avisei Estevão que ele não poderia falar isso, porque se ele falasse, ele iria sofrer a pena de morte. Então, a gente vem para o livro de Atos, capítulo 6, e a gente entende que esses judeus, classificados como helenistas, aqueles que vieram de outras terras, que cresceram em outras terras, fora de Israel, e que nesses lugares distantes aprenderam o grego,
Eles são classificados agora como judeus helenistas, e eles voltam para Israel. Eles eram da elite dominante. Embora Roma, a língua predominante é o latim, eles usam a língua grega para uma educação mais cultural, para a elite dominante, os poderosos falavam em grego. Como no Brasil, por exemplo. Hoje a língua nativa no Brasil é o português brasileiro, mas quem fala fluentemente o inglês aqui hoje tem a probabilidade muito grande de conseguir entrar para as cabeças, para a elite, trabalhar em empresas multinacionais, como na NASA, por exemplo. Tem que falar o inglês fluente. Em Roma não era diferente. A língua nativa era o latim, mas quem falava o grego subia para as cabeças. Agora, nas terras de Israel, chega estes judeus que estudaram fora, nas maiores faculdades, chegam falando em grego e se deparam com um homem humilde, sem conhecimento cultural que eles tinham, falando de um Jesus que cura, que salva, que este Jesus é o Cristo e que, além do mais, pregava milagres, curava enfermos. Estes judeus helenistas não aceitam isso. Eles falam: quem tem que brilhar aqui somos nós. Nós somos a elite. Eles chegam em Israel e encontram Estevão arrebatando almas, arrebatando vidas, com a sinagoga cheia e eles perdendo os seus membros, as suas sinagogas vazias, porque as pessoas procuravam uma mensagem que trazia transformação. Eles precisam agora criar argumentos para apresentar ao Sinédrio como testemunha de que Estevão estava cometendo um crime. Agora, essa jurisprudência aplicada no Sinédrio não designava a pena de morte pelo sacerdote, mas quando era levado ao Sinédrio essas testemunhas, o sumo sacerdote simplesmente ele dizia: há indícios de crime ou não há indícios de crime. E quando assim ele fazia, era como que se lavasse as mãos e entregava o réu ao povo. E foi isso que aconteceu. Então eles criam argumentos, criam falsas narrativas, alegando e acusando Estevão como um blasfemador. Agora, apresentado ao Sinédrio, o sumo sacerdote confirma: há indícios de crime, mas ele não aplica a pena de morte, porque o Império Romano não permite que o Sinédrio aplique a pena de morte. Mas, por essa jurisprudência, então ele entrega o réu aos povos. E o povo que levou ele lá, que apresentou ele, então tira ele da cidade, porque sai da responsabilidade do Sinédrio a morte daquele réu. Então eles levaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a sua morte. O que nós podemos aprender com essa história? Porque até agora parece que sujou aqui a história de sangue. Uma história que nos dá arrepios, uma história que nos dá pavor em ver um homem que trazia a verdade e agora sendo condenado pela sua própria nação, pelos judeus, sangue do seu sangue, sendo apedrejado fora da cidade como um criminoso que cometera o crime e o pecado de blasfêmia. O que eu aprendo com Estevão? Nós podemos aprender, irmãos, que toda a igreja que prega a verdade, ela vai ser bombardeada. É muito estranho a gente ouvir de alguém falando assim: venha na minha igreja porque aqui nós não temos problemas. É assustador isso, porque uma igreja que não enxerga os problemas é uma igreja que não resolve os problemas também. Então, uma igreja que diz que não tem problema, cuidado, porque ela é o próprio problema. A igreja de Cristo, ela vai enfrentar aflições, mas Jesus nos garante que ele venceu. Então, a igreja também vai vencer. Nós aprendemos também com Estevão que a morte de todo cristão
ou eu vou usar a palavra aqui, martírio. O martírio é a máxima expressão de amor a Deus. Para alguns, precisamos entender isso, que o martírio não é somente a morte. Para alguns, o martírio seria vencer a vergonha, por exemplo. Há muitos cristãos que têm vergonha de falar de Jesus. Então, quando você vence esse empecilho que te impede de falar de Jesus, você chega no ápice da sua expressão de amor a Deus. Então, eu lanço aqui a pergunta a todos vocês: qual foi o seu nível de martírio em expressão de amor a Deus? Pensem um pouco sobre isso. Qual foi o seu nível máximo de expressão de amor a Deus? Para Estevão, falar de Jesus em um lugar que é proibido não era problema para ele. Era algo extremamente normal. O martírio para Estevão chegou até a morte. Para muitos de nós, o nosso martírio não chegará até a morte, mas eu tenho certeza que você pode sim alcançar o seu nível de mais alto de expressão de amor a Deus, o seu martírio. Vença esse teu martírio, vença esse teu limite e mostre o ápice da expressão de amor a Deus. E o interessante é que a Bíblia, ela traz garantias quando a gente fala de martírio até a condição de perder a vida, como Estevão, por exemplo. Deus, ele garante que não deixará impune aqueles que assim fizerem contra o seu povo, contra a sua igreja. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 24: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e um deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário do altar. Jesus está dizendo isso, que Deus, ele vai cobrar daqueles que assim fizeram, daqueles que o mataram, estes justos, porque sobre eles cairá o sangue de todo justo. Essa expressão de Deus é como uma consequência que será cobrada deles. Por que Jesus fala desde Abel até Zacarias? Porque até o momento que Jesus estava falando, Jesus, ele abrange todo esse intervalo de tempo. Desde Abel, o primeiro homem justo que morre por Caim. Caim mata Abel. Foi derramado um sangue justo. E sobre Caim, Deus cobrará o sangue deste justo. Esse foi o primeiro homem justo que morre, que derrama o teu sangue, por expressar o amor a Deus, a sua fé em Deus. E Jesus fala até Zacarias, porque até aquele exato momento que Jesus está falando, o último homem que morre justo, derrama o teu sangue, é Zacarias. Zacarias profetizava contra o rei Joás. O rei Joás ficou irritado porque Zacarias revela o seu pecado. Então o rei Joás manda matar Zacarias. E Zacarias é encurralado no santuário, no altar. E então ali ele é morto ao fio da espada. Então Jesus ali naquele momento, ele expressa todo esse intervalo, desde Abel até Zacarias. É lógico que depois de Jesus, muitos outros também derramaram o teu sangue, foram mortos ao fio da espada, inclusive Estevão, que foi depois de Jesus. Sangue do justo que será cobrado daqueles que assim o fizeram. Então qual é a nossa esperança? A nossa esperança é tudo que você faz, Deus contempla, Deus cuida, Deus vela, Deus vai responder, Deus vai cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela. Qual é a razão de passar por isso como igreja? Qual é a razão? Por quê? Eu preciso enfrentar
enfrentar esse martírio desse jeito? Porque não é mais fácil, não tem como ser mais fácil como igreja. Nós temos uma razão para pensar a este respeito. Na epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É um mandamento que a igreja de Cristo precisa vivenciar e dar a vida pelo irmão, custe o que for, até mesmo se custar a sua vida. É mandamento, é bíblico, mas fique tranquilo que tudo isso será cobrado naquele dia. É o que a palavra nos garante. Deus vingará todo o sangue do justo que é derramado na terra. Complementando aqui esse texto da primeira epístola de João, amar o seu irmão. Nós podemos abrir um leque muito grande aqui. Como igreja, precisamos interceder. Uma igreja que não ama o seu irmão é uma igreja que não intercede por ele. Como igreja de Cristo, nós precisamos vivenciar esta verdade da intercessão. Quer outra verdade? A oferta. A oferta é uma forma de você expressar o ápice do amor a Deus. A oferta é um caminho para você chegar no ápice do martírio na sua vida. Você quer ver? Nós temos uma oferta que chama oferta de gratidão. É uma oferta que você traz na casa do Senhor, sem pensar na onde será aplicada essa oferta. Você não traz pensando quem vai usar. Você não traz pensando para onde vai esse valor. Estou falando de pecúnia mesmo, estou falando de valores. Você traz isso, é uma oferta de gratidão. Mas o que é uma oferta de gratidão? É uma oferta que, independente para onde ela vai, qual a finalidade dela, você está trazendo essa oferta, reconhecendo as bênçãos que Deus fez na sua vida, os livramentos que Deus fez na sua vida, as curas que Deus fez na sua vida, a proteção de Deus na sua vida. Você traz essa oferta de gratidão a Deus. Isso é expressão de amor. Você pode chegar no ápice do martírio da sua vida com a expressão, trazendo a sua oferta como gratidão a Deus. Temos também uma outra oferta chamada oferta de generosidade. A oferta de generosidade, ela tem um fim, ela tem uma finalidade, ela tem um endereço. Você traz a sua oferta na casa do Senhor com a intenção de abençoar alguém. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Você dá para alguém. O texto diz que é bem-aventurado dar. Quando você dá, é porque sai de você. E você dá para alguém, porque você não dá para alguma coisa. Você não dá para um prédio, você não dá para um carro, você dá para pessoas. Aqui nós chegamos a um entendimento do que é o amor pelo irmão. Essa é a oferta de generosidade. Nós temos também a oferta de sacrifício, ou oferta sacrificial. Lembra da viúva pobre? Ela trouxe as suas moedas para a casa do Senhor. Alguém questiona, fala, ela só trouxe moedas. Aí Jesus fala, o que é que vocês estão falando? Ela não trouxe o que sobra, mas ela trouxe tudo. Muitas pessoas não conseguem expressar esse martírio da oferta sacrificial. Muitas pessoas não têm fé para alcançar esse sacrifício da oferta. Dão o que sobram e quando dão. Mas aqui, no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 41 até o 44, eu convido você para ler esse texto. Aquela mulher não tinha mais nada, mas tudo que ela tinha, ela trouxe e entregou. Que expressão é essa de amar?
Esse é o martírio que muitos de nós não vamos conseguir alcançar. Quanto mais chegar ao ponto de Estevão, de perder até a vida, muitas pessoas vão ser cobradas no meio da sua caminhada, mas vão negar a sua fé, porque não conseguem chegar ao martírio. Eu quero aqui trazer essa meditação para você e pensar qual o seu nível de alcançar o ápice da expressão de amor a Deus. Qual que é o seu martírio? Qual que é a sua dificuldade de expressar esse amor? Será que você chega ao ponto dessa mulher viúva, pobre? Ou será que você vai mais além? Será que você chega como Estevão, que até o final da sua vida ele não negou, ele não temeu? O que eu aprendo com Estevão? Toda igreja bíblica, quando eu falo bíblica, é aquela igreja, eu e você, que vive a verdade. Toda igreja que vive a verdade, ela vai ser apedrejada. Uma árvore que não dá fruto, ela não leva a pedrada. Mas uma árvore que tem frutos saudáveis e frutos bonitos, ela vai levar a pedrada. Se você não leva essa pedrada, se conserte a sua vida. Entre pelo caminho e viva uma vida como igreja que não tem medo de enfrentar as dificuldades. É interessante que o nome Estevão, ele vem do grego Stéphanos, que significa coroa. E quando a gente vem para a palavra de Deus, tem algo muito lindo que linka com o nome de Estevão. Estevão significa coroa. No livro de Apocalipse, Jesus ele entrega uma mensagem para a igreja de Esmirna. Ele diz no versículo 10 de capítulo 2: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha isso. Estevão vive na carne este versículo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O nome de Estevão, no grego Stéphanos, é coroa. E ele vive o significado real do teu nome. Ele vai até a morte sem perder a fé, sem desanimar, sem voltar para trás, sem recuar, sem negar o nome de Jesus. E no final, há um galardão extremamente diferenciado para estes justos que derramaram o teu sangue. Eu fico a imaginar quando chegarmos no céu, de um lado estará ali todos os mártires para receber o seu galardão. Nós vamos ficar de boca aberta porque o galardão deles é diferenciado. Deus está dizendo que dar-te a coroa da vida. Qual é o seu galardão que Deus vai te entregar no céu? Qual será o seu galardão que Deus vai te entregar no céu? Porque aqui na terra é onde a igreja de Cristo vai definir o nível do mártir que você vai alcançar, que você vai chegar. Eu me alegro quando eu vejo as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O cristão que passa pelo martírio, ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda. A visão dele é celestial. Estevão sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê os céus abertos. E ele vê Deus, o Pai, e ele vê Jesus à destra de Deus. A visão da igreja que está passando pelo martírio deve ser o céu. E esta visão não podemos perder, porque ela é que nos alimenta, que nos dá força e saber que o nosso lugar não é aqui. Aqui é uma passagem, o nosso lugar é lá no céu. E para concluir essa meditação aqui, no momento da morte de Estevão, Saulo estava lá, porque lançaram sobre os seus pés os rescaldos das roupas de Estevão, lançaram aos pés de Saulo. E é lindo que depois da morte de Estevão, Saulo se converte a este Deus.
E a história de Estevão foi importantíssima e fundamental para a conversão do apóstolo Paulo. E eu fico a imaginar agora, chegando nos céus, Paulo e Estevão. Qual será a reação deles? Estevão vai lembrar que Paulo estava lá. Paulo participava, Saulo era conivente à aplicação da pena de morte. E agora, passa-se algum tempo e Saulo tem um encontro com o mesmo Deus que Estevão pregava. Saulo se converte agora e a conversão de Saulo é maravilhosa, mas vamos deixar a conversão de Saulo para outra oportunidade. Viva como igreja de Cristo, viva enfrentando esse mundo, porque a igreja de Cristo vai ser cobrada da sua fé. Não negue a fé, não negue a sua fé. Lembre de Estevão, viva como Estevão, nem que isso lhe custar até a própria vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.